Ainda hoje aqui no SBT Meio-Dia, a opinião de Cláudio Prisco Paraíso, que vai fazer uma análise nesta mudança de comportamento por parte do governo Carlos Moisés, quando o assunto é investigação respiradores. Dá uma olhada no que disse o governador em entrevista coletiva quando foi questionado pelas investigações e a fraude que teria acontecido segundo o GAECO, segundo a Força Tarefa. No ar. Nós não vamos permitir que o brilho do trabalho de Santa Catarina, tanto desse governador, quanto de toda a equipe da saúde, a equipe da infraestrutura, a equipe da Secretaria de Administração, que fez muitas compras para o Estado também, toda a equipe de segurança, de vigilância sanitária, seja lesada, seja maculada por um fato isolado. Nós não vamos permitir que o brilho do trabalho de Santa Catarina, tanto desse... Está aí a fala do governador nessa mais recente coletiva de imprensa que foi dada nesta quarta-feira. O destaque é que o governador, de fato, agora respondeu de forma mais incisiva. Até então, ele vinha, de fato, desviando das respostas com relação a relação a esses respiradores. E agora o governador falou de forma mais firme. Mudanças no governo estão acontecendo, principalmente para tentar barrar os impeachments que já estão tramitando, os pedidos de impeachment que já estão tramitando na Assembleia Legislativa e também para diminuir o desgaste do governo diante desta investigação que acontece não somente na Alesc com a CPI, mas também na Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Contas. Já, no comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Responde pra gente, você aí tem ajudado a combater a dengue? Hein, Sibeli Fávero? Deveriam, né, Fernando? Esperamos que sim. Costuma ser uma vistoria, né, na casa, quando você vai fazer esse tipo de cuidado, pelo menos uma vez na semana seria o ideal. Para que os números não continuem crescendo, nós precisamos fazer a nossa parte. E a gente reforça esse pedido para você numa reportagem do Laércio Botega. Olha só. A dengue continua fazendo vítimas e os focos crescem a cada semana. O último relatório divulgado pela DIV aponta Joinville, no norte do estado, como o município com maior número de focos entre as 5 primeiras. Já são 2.001. Na sequência, vem São José com 1.160, Camboriú com 804, Itapema com 720 e Concórdia com 712. Para tentar diminuir os focos, trabalhos de conscientização são realizados. Em Florianópolis, que tem 626 focos, agentes visitam residências para conversar com os moradores. Nossos agentes eles estão preparados, tá? Eles estão usando EPIs, máscaras, luvas no momento do procedimento. Então, a gente pede que o munícipe receba. Nós iremos fazer orientações de como tem que ser essa proteção no seu domicílio, né? O seu Roberto mora por aqui há 19 anos e faz a parte dele. Mantém tudo organizado, sem água parada. Porque isso é uma responsabilidade, não é do governo, é da população. Com a limpeza, com os cuidados, porque aí é nós mesmos que temos que combater, né? Porque se a gente não tiver esses cuidados, não vai combater nunca. Ficar jogando lixo e não cuidando, deixando a água represada, vai cada vez proliferar mais o mosquito, né? Então a gente tem essa consciência. E nessa visita, os agentes entregam um folder com itens para que o morador observe se na casa dele tem ou não foco do mosquito da dengue. É esse folder aqui. Ajuda a identificar potenciais criadouros para o Aedes aegypti, os locais onde o mosquito costuma colocar os ovos e muitas vezes o morador acaba esquecendo de verificar na visita, na sua inspeção diária ou semanal. Então, este folder ele tem um checklist que ajuda a fazer essa inspeção. E esses processos são simples e ajudam a combater a dengue no estado. Porque a gente vai lá e orienta, depois a gente vai embora, né? A gente volta dali uns 15 dias, um mês, volta de novo, a gente faz um mapeamento dos bairros, a gente acaba voltando. Mas durante esse tempo, quem tem que cuidar é o munícipe, ele precisa nos ajudar. Meio-dia, 37 minutos, terminou agora a reunião para definir o futuro do transporte público em Santa Catarina, se os ônibus serão liberados ou não. A Carolina Fernandes está chamando, ela está como secretário de Estado de Infraestrutura. Esta reunião aconteceu desde as 10 horas da manhã. A expectativa é sim de retomada do transporte coletivo. Qual o resultado desta reunião? Já tem data para os ônibus voltarem a circular em Santa Catarina? Carolina Fernandes, a informação contigo. Fernando, uma boa tarde. Agora, como você disse, a reunião terminou agora há pouco, há poucos minutos atrás. Estamos, sim, com o secretário
de Infraestrutura, Thiago Vieira, e ele havia nos explicado que a reunião foi para isso, né, para saber o que vai ser feito. Thiago, como a gente estava falando anteriormente, uma data a gente ainda não tem, mas o que foi definido, quais são as deliberações? Um bom dia para você. Bom dia a todos. É um prazer estar esclarecendo ou trazendo informações sobre esse importante segmento, que é o setor de transporte. Hoje nós vencemos mais uma etapa importante. Nós havíamos construído com o setor de transporte, desde o dia 3 de abril, regras sanitárias tanto para a parte rodoviária como para a parte municipal urbana. Contudo, o COS fez uma série de análises técnicas que precisavam ser novamente trazidas ao setor, para que elas pudessem ser deliberadas, debatidas, e aí sim, a partir das informações coletadas hoje, o COS consiga fazer novamente a reanálise e para subsidiar o governador do estado, que é quem cabe decidir sobre o assunto. A dificuldade está, de fato, no transporte municipal. O rodoviário tem a sua peculiaridade, o que facilita, talvez, alguma questão, mas o municipal é complicado. E por quê? As realidades e as características do transporte rodoviário são bem diferentes do municipal urbano. O fator controle, o fator aglomeração, o distanciamento social são completamente diferentes. Então, hoje, nós avançamos bem para a questão do setor do transporte rodoviário, as regras estão mais consolidadas, contudo, esses aspectos no municipal urbano, esses fatores de risco, ainda precisam de melhor análise, precisam ser vencidos. Pontualmente, nós debatemos sobre 3 aspectos ali, 3 regras sanitárias. A primeira delas se refere à taxa de ocupação dos ônibus, então tem uma série de deliberações, argumentações, posicionamentos trazidos pelo setor de transporte. A segunda, em relação à desinfecção durante o processo de operação do ônibus. E a terceira, que não é do setor de transporte, mas impacta de forma significativa nesse fator de segurança, que se refere aos horários de rush, em que a gente vai levar essa proposta às demais entidades comerciais, empresariais, para que a gente consiga reduzir o impacto do horário do rush, fazendo os horários diferenciados conforme o segmento ou setor. Então é só depois de ultrapassar essas questões que a gente pode ter aí uma data. O senhor falou que data ainda não dá para trabalhar com data de volta, mas talvez por uma estimativa para o governador conseguir deliberar com mais segurança, é isso? Sem dúvida. Nós precisamos que essas informações sejam vencidas, que a gente traga à mesa, sejam analisadas de uma forma técnica, transparente e segura, para que aí sim levarmos ao governador do estado, para que ele, a partir da análise dos prós e dos contras, consiga tomar a decisão mais acertada, como até agora o governo do estado tem feito. Governador, o COS vai levar então essas deliberações talvez hoje à tarde, até o máximo amanhã? Os encaminhamentos dali nós vamos buscar tanto os municípios, a FECAM, como também as entidades para conversar, responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. O COS, hoje e amanhã, vai estar deliberando sobre as considerações trazidas nesses 3 aspectos do setor do transporte na reunião da manhã de hoje. Então, só depois disso, o governador ciente é que vai poder então trabalhar com essas informações que hoje foram ouvidos aqui o setor do transporte, é isso? Perfeitamente, mas segue o compromisso do Estado de analisar com segurança, com transparência, para que a gente saiba da importância desse setor para toda a economia. Então, nós vamos fazer essa retomada de maneira bastante segura. Secretário, muito obrigada pela participação agora no SBT Meio-Dia. A gente tem uma pergunta do Fernando. Fernando, volto com você para saber qual é essa dúvida. O secretário está aqui do lado, vai poder responder para a gente. Agradeço o secretário, Carol, pela participação dele ao vivo aqui no SBT Meio-Dia, sempre gentilmente com a gente aqui do MD. É o seguinte, eu fiquei curioso com essa decisão. Um dos pontos citados, a gente viu ali a taxa de ocupação, que é diminuir a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, também a higienização durante o processo, quer dizer, o povo desce e limpa o ônibus. E o terceiro ponto é o horário de rush. Significaria mudar horários, por exemplo, do comércio? O pessoal sai mais cedo do trabalho para não pegar todo mundo junto? O que seria essa mudança no horário de rush que trouxe o secretário para a gente? Secretário, Fernando pergunta o horário de rush, né? Como é que vai ser negociado isso? As empresas, os comércios teriam que talvez modificar, flexibilizar os horários de abertura e de fechamento, é isso? Essa seria a nossa proposta, mas a gente vai conversar e dialogar, que é a postura do governo. Aí vamos chamar as entidades para ver a possibilidade e pedir a compreensão delas, porque esse é um fator de risco muito importante. E a gente já deixa aqui, já concita todas para que possam compreender que essa medida é extremamente necessária para que a gente consiga retomar com segurança. Então, nós vamos estar conversando com as entidades, dialogando, para depois sim tomar uma posição a respeito do assunto.
Fernando, respondido, então, o diálogo, né, vai ter que ter um entendimento também com os empresários do comércio, não só no setor do transporte, para também facilitar essa volta desse serviço agora considerado essencial. Volto para o estúdio. Carolina, muito interessante, porque o comércio vem cobrando, né, a liberação do transporte. Agora o governo, olha só a alteração que deve ser promovida, mudando horários de fechamento, por exemplo, de loja, de abertura de comércio, para que o horário do rush seja também modificado e não aconteça grandes aglomerações. Para fechar, Carolina, isso tudo não deve ser definido antes da semana que vem, é isso? O secretário confirma? Secretário, Fernando reforça, né, a pergunta que também é uma que vem gerando muita dúvida. Datas ainda não podemos ter. Não há para se falar em datas, porque o Estado tem um compromisso de quando assumido ele cumprir esses compromissos. Então a gente precisa vencer essas etapas, esses fatores de risco, para depois sim levar ao governador do Estado que quem cabe decidir a oportunidade com base nessas análises de prós e contras. Mas antes de levar ao governador, repito, nós precisamos vencer algumas etapas para que coletamos as melhores informações e o governador possa decidir de forma transparente e segura o melhor para Santa Catarina. Obrigado, secretário. Essas, então, deliberações dessa reunião que aconteceu hoje durante toda a manhã. Volto com vocês no estúdio, Fernando, Marister. Muito bom, Carolina Fernandes. Muito bom, Carolina Fernandes. Parabéns pelo trabalho. Está lá em cima da informação. A reunião acabou agora e ela está trazendo para a gente a informação ao vivo. Então, não voltam os ônibus hoje, não voltam amanhã. E, olha, pelo que eu entendi aqui desse processo todo de conversa com entidades, com empresas de ônibus, vai ficar lá para a semana que vem e olhe lá, viu? Nenhuma expectativa, pelo que eu entendi aqui na conversa com o secretário de Infraestrutura. Agora, um detalhe interessante. Um plano está sendo montado, claro que o secretário não explicou todos os detalhes, mas a gente já percebeu aqui, o transporte, quando voltar, vai voltar com uma taxa de capacidade menor, uma redução nos usuários do transporte coletivo, por exemplo. Um ônibus que cabe 40 pessoas, por exemplo, vão reduzir provavelmente pela metade, para ter um espaçamento nas poltronas. Ele falou, redução na capacidade. O outro ponto, a higienização durante o processo. Deve ser essa questão. O ônibus vai e faz uma linha para, higieniza com álcool, provavelmente, né, com o ônibus vazio, e ele volta a circular. E o que mais me chamou a atenção, por isso que eu acabei intervindo aqui na entrevista, é essa questão da mudança de horários. A intenção do plano é modificar o horário de rush. Provavelmente, comércio abre uma hora mais tarde ou abre uma hora antes. Provavelmente abre uma hora mais tarde, né? Para que o servidor, o trabalhador do comércio, não pegue o horário de pico com as outras pessoas de outros setores. Então, a gente vai ter provavelmente uma mudança no comércio e em outros setores da economia para ir dissipando esse horário de pico e não ficar tudo, por exemplo, no final da tarde ou no início da manhã. É uma mudança de comportamento, uma mudança de rotina à proposta do governo, mas, por enquanto, sem ônibus e sem previsão o resultado desta reunião.